Vamos continuar com o desenvolvimento aqui agora da tabela ou da migration dos users e depois do user complaints. Então eu vou aqui fechar todas estas, ok? Vamos aqui regressar ao nosso projeto. Neste caso eu tenho aqui a outra migration que é os users, ok? Está aqui. E depois de eu fazer isto, eu vou aqui marcar uma nova branch, ok? Só simplesmente verificar se as migrations ficam a funcionar corretamente e depois das migrations estarem a funcionar corretamente, eu vou fechar aqui esta branch e passar para uma branch seguinte. Então vamos fazer aqui a criação desta área da parte dos users. Os users são os colaboradores da nossa aplicação. Então eu vou deixar que a inteligência artificial me dê aqui uma sugestão para eu ir simplesmente compondo tudo isto. Então temos aqui um ID, que é uma chave primária, tudo certo, unsigned, auto incremento igual a true, vamos ter o email, vamos ter a password, tudo certo. Na password, ou neste caso vamos alterar aqui apenas para 200, não precisamos mais do que 200. Temos aqui o name, não vamos ter, mas vamos ter aqui o role. O role basicamente é qual é o perfil que ele vai ter, administrador ou colaborador. Aqui bastará termos 50, que é o que está aqui na nossa memória descritiva, e depois temos o created at, e vamos ter também o updated at, e vamos ter também aqui o deleted at. O created at não deverá ser nulo, mas vamos deixar ficar, enfim, não é um grande problema, mas aqui nós temos então já esta estrutura que me parece que está consistente com aquela informação que eu aqui tenho. Porquê que a password tem que ser um campo relativamente grande? Porque nós vamos guardar a password com a função password hash do PHP, em que vamos utilizar um algoritmo que vai acabar por pegar na password e guardá-la dentro da base de dados com uma extensão bastante superior àquilo que é a password normal. Certo? Então, temos aqui o role, o created at, o updated at, tudo certo. Aqui nós temos o add primary key, que vai ser o ID, e temos o create table do keys, ou do users, perdão. Aqui vamos ter simplesmente o this forge drop table users, ok? Vamos aqui guardar e vamos finalizar aqui então com a criação da última migration que nós temos aqui, que é esta que aqui está. Ora, esta é a do user complaints, vai fazer aqui a tabela de ligação entre as duas, e aqui eu vou simplesmente colocar lado a lado e vou aqui deixar que a inteligência artificial me sugira o que é que ela acha que deve acontecer. Então eu vou aqui aceitar, eu tenho o ID, que é uma chave primária, que já iremos ver mais ao fundo, constraint, ok, unsigned, user ID, tudo certo, também bate certo, ok? Muito bem, tem aqui unsigned, não seria necessário, mas enfim, vamos deixar ficar. O complaint ID, que é o número, aqui é o número do colaborador, aqui é o número da queixa, vai também ficar aqui, tudo certo. E depois temos aqui o created at, o updated at e o deleted at. Esta tabela vai fazer então a relação. Temos aqui o user complaints, vamos aqui verificar se é isso que nós queremos. Repara que o processo da inteligência artificial já começa até a interpretar a minha memória descritiva e fez-me exatamente aquilo que eu teria que escrever de uma forma muito rápida. Aqui vamos fazer o drop table da user complaints. Vou aqui guardar tudo isto e vamos então agora verificar se estamos ou não em condições de poder executar esta migration e termos a estrutura das tabelas dentro da nossa base de dados. Clear, PHP, Spark, migrate. Vamos executar e, opa, temos aqui um problema. Ele diz-me, Code Igniter, Database Extensions, unable to connect to the database. Diz que ele não conseguiu aceder à base de dados porque aparentemente o nosso sistema não está a fazer essa ligação. Bom, o que é que pode acontecer nesta circunstância? Ele diz-nos que não foi possível, tem o access denier e nem sequer identifica qual é o usuário. A primeira coisa que tu tens que fazer é validar se os dados que aqui colocaste correspondem àquilo que está na base de dados, ou neste caso no servidor MySQL. DB complaints. Vamos verificar aqui a nossa base de dados. DB complaints. Complaints. Tem um T. Bom, vamos verificar qual é o termo correto. Eu coloquei-o aqui. É complaints com um T. Ok. Então nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações. Isto é, aqui a base de dados vai se chamar complaints. Está certo. O usuário que nós criamos também se chama complaints. Então o que nós temos aqui basicamente é uma desconfiguração no nosso projeto. Eu tenho aqui no meu env
complaints. Complaints também, ok, vou colocar aqui complaints. Já agora estou com dúvidas, vamos chamar aqui um serviço que eu gosto muito, que é o DeepL. O DeepL é um tradutor de contexto. E eu agora vou colocar aqui complaints. E ele vai me dizer, ok, reclamações. Eu tinha a ideia que complaints seriam queixas. Ora, repara, complaints ou complaints é basicamente o mesmo termo. Se eu colocar aqui um T, ele diz que são especificamente reclamações. Então está consistente, isto é, complain ou complaint, para mim prefiro o complaint. Muito bem, vamos então fechar aqui. Vamos ver aqui se nós temos agora isto correto. Eu tenho DB complaints e user DB complaints também. Então eu vou fazer aqui um clear, vou aqui até subir o meu terminal, PHP Spark Migrate, e então temos com sucesso a execução das 4 migrações. Ele vai executar aqui o Running All Migrations. Temos aqui a execução de cada uma das nossas migrations, o que significa que as migrations estão completas. Na nossa base de dados, se eu agora refrescar aqui, já deverão aparecer aqui 5 tabelas. Uma delas é o Migrations, que é criada automaticamente pelo CodeIgniter para controlar os rollbacks, etc. Está aqui a informação. E depois temos aqui os clientes, os complaints, os users e o user complaints, que estão completamente vazios. A partir desta informação está tudo correto. O que eu vou fazer então é aqui um novo commit, neste caso no meu projeto. Marcar isto como sendo uma etapa. Para isso eu vou criar diferentes branches, como eu tive a ocasião de referir no início desta playlist. Então eu vou fazer o seguinte, git checkout, e o checkout vai permitir aqui checkout, ok, porque é que aqui o terminal não está a funcionar com a parte do tab do auto-preenchimento. Eu vou tentar ir para aqui, para a git bash. Eu gosto mais da git bash por uma razão, é que ela permite-me ver aqui logo a branch onde eu estou. Então vamos fazer aqui um git checkout, ok. Vamos aqui, git checkout, -b para a criação de uma nova branch. E eu vou criar uma nova branch cujo nome vai ser 001. Não era necessário eu estar a usar aqui as aspas, eu posso inclusive colocar assim, mas se eu quiser criar uma branch que tem espaços, eu tenho que colocar aqui então as aspas. Por tradição, eu por prática gosto de colocar aqui as aspas. Agora eu vou-te mostrar até uma outra circunstância. Eu posso continuar a executar em cadeia, se estiver a utilizar aqui o terminal da Git Bash, posso executar em cadeia vários comandos. Para isso eu vou utilizar o duplo I comercial, ou o I, como tu tens aqui, e o que é que isto vai permitir fazer? Se esta operação que eu executar aqui falhar, as operações seguintes vão ser ignoradas. No entanto, se esta operação for executada com sucesso, ele vai executar o próximo comando, que neste caso é o git add, e o git commit. No "-m" eu vou colocar aqui o 001, ok? Que é a branch que eu quero colocar aqui a seguir. Então, se eu agora pressionar o return, o sistema vai executar um conjunto de operações e aparentemente parece que tudo correu bem, ok? Há aqui depois informações sobre o final dos fecheiros, etc. Não te preocupes com isso, ele faz, se te aparecer esta informação, é o próprio Git a reorganizar-se como deve ser, para que os fecheiros fiquem de forma formatada, porque eu tenho aqui o LF e ele prefere utilizar o CRLF, não tem qualquer problema. E repara que neste momento eu já tenho aqui duas branches, ok? Tenho o master e tenho o 001. Se eu agora for fazer aqui um git log, vais verificar então que eu já tenho aqui a branch master e o head está neste momento na branch 001, ok? Aqui é apenas um reforço de cada uma destas informações. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui já no nosso projeto? Vou aqui baixar o terminal. Opa, onde é que estás aqui para baixar? Vamos aqui baixar o terminal. E o que nós temos então aqui é já o nosso projeto preparado, com a parte da base de dados já feita, para já no próximo vídeo começarmos a criar o controlador que vai permitir fazer o nosso MVP, ou Minimum Value Product, que é criarmos um formulário dentro de uma view que pode ser submetido e vai ser guardado na base de dados para que a reclamação do cliente fique registada no nosso sistema.